Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química. Essa é a aula número 6 da disciplina de Metodologia do Ensino de Química, a terceira aula dessa semana. Nessa semana, a gente iniciou fazendo uma discussão a respeito da relação entre o lúdico e a educação química. Na primeira aula, discutiu essa questão dos jogos, que, como já foi dito, tem uma influência muito grande, ou seja, ela está presente maciçamente, e agora você começa a encontrar em recursos na internet ou livros, compilações e materiais de jogos disponíveis, mas infelizmente muitos deles têm uma fundamentação teórica por trás. Na segunda aula, nós discutimos a respeito dessa aproximação da dramatização e do uso do teatro, ainda dentro do universo do lúdico, na educação química, tentando explorar a potencialidade da expressão e da externalização de concepções e visões que o aluno tem acerca de temas, situações ou conteúdos relacionados à disciplina de Química. E nessa semana, a gente ainda discutindo dentro do campo e do universo lúdico, também com o aporte da teoria histórico-cultural, da psicologia histórico-cultural, né, da abordagem sociocultural, essa questão dos recursos lúdicos no ensino de Química. E aí a gente tem um outro tipo de recurso que é muito presente, mas muitas vezes ele não é problematizado, que é a utilização da música no ensino de Química, né? Principalmente aquelas músicas para ele lembrar de fórmulas, de sequência de elementos da tabela periódica e muitas outras situações. Eu vou utilizar a mesma citação da aula anterior, que foi feita pela Zafra Lerman, a respeito de diferentes experiências que podem ser provocadas aos alunos. Mas aqui a gente vai parar na música, dança, teatro, né, como ferramentas para comunicar, ensinar, aprender e avaliar química em diferentes dimensões. Ou seja, a música ela já está presente, mas a maneira com que ela é utilizada, muitas vezes, não é uma maneira mais adequada. Se você procurar, de novo, na rede, né, entrar lá no buscador e colocar música e química, você vai encontrar, na categoria vídeo, você vai encontrar uma série de vídeos, né, dos meninos fazendo paródias, pegando músicas conhecidas, colocando palavras relacionadas ao conteúdo de química, agora, inclusive, por causa do vídeo, fazendo, inclusive, as coreografias, mas sempre nesse sentido de memorização. Então, da mesma maneira, a crítica que a gente tinha em relação aos jogos, quando não tem uma fundamentação por trás, ou seja, qual é a diferença de fazer um jogo para ele memorizar as estruturas dos compostos de química orgânica, as nomenclaturas, de você colocar as listagens disso no quadro em uma aula tradicional e também fazer com que os alunos memorizem tudo aquilo que está ali. Ou seja, o que está por trás é a memorização. Dá a impressão que a aula é diferente, a dinâmica é participativa, mas o tipo de habilidade cognitiva que é requisitada do aluno é meramente a memorização. Então, é uma invernizada, mas continua uma aula tradicional. Continua calcada em memorização para responder imediatamente a algum teste, alguma avaliação, e depois ter a falsa impressão de que houve aprendizagem, de que conseguiram assimilar, de que conseguiram de fato aprender. Talvez pela memorização, aquele ainda está fresco na memória de curto prazo, ele consiga reproduzir numa situação de avaliação, né? Então, pensar nessa questão da música, bem como outras situações, ainda no campo do lúdico, é importante levar em consideração que tipo de fundamentação a gente tem atrás para justificar a proposição desse tipo de experiência para o aluno. Caso contrário, vai ficar o jogo pelo jogo, o teatro pelo teatro, a dramatização pela dramatização e a música pela música. Mas, no fundo, o que de fato ele aprendeu de química, quase que pouca coisa, na verdade, né? Então, aqui, ou seja, quando a gente está pensando na música, a gente pode trabalhar nessa possibilidade de analisar a letra da música ou elaborar a letra de música. Música chiclete, como essas que geralmente predominam, né? Ele vai escrever uma letra usando o ritmo, a melodia, e aí você pode perceber ou entender e identificar que tipo de associações ele faz, porque ele vai ficar buscando palavras para estabelecer, né, a rima ali e tudo mais,
mas com o que ele está relacionando esse conteúdo ou aquele conteúdo propriamente que está sendo discutido. E aí a gente consegue perceber como é que ele, de certa forma, vai estabelecendo a rede de conexões com aqueles conhecimentos pré-existentes e ver se isso faz ou não sentido, né? Mas, de certa forma, é o tipo de ação, através do lúdico, que vai privilegiar o prazer, a diversão e o entretenimento. Isso vai fazer com que o aluno se aproxime do professor, isso vai fazer com que os alunos interajam entre eles, os pares, e com o aporte da psicologia histórico-cultural, né, abordagem sociocultural, o que a gente está fazendo é criar uma situação de relação sujeito com objeto, sujeito com mundo, sujeito com sujeito, né, para que ele comece a se apropriar disso. E quando você coloca sujeitos para trabalhar junto, ou seja, você pode ter num determinado grupo alguns alunos que conhecem um determinado conteúdo e outros alunos que têm um pouco mais de dificuldade e ainda não conseguiram. Ou o que a gente pode chamar de alunos especialistas, aqueles que já conhecem, e aqueles não especialistas, ou seja, aquele que consegue fazer sozinho e aquele que não consegue fazer sozinho. Mas com a ajuda de outro, ele consegue desenvolver atividade. E dentro dessa perspectiva, né, da abordagem sócio-histórica, aquilo, ou seja, o diálogo e a interação entre aluno, professor e o conhecimento, aquilo que hoje ele faz sozinho, aquilo que hoje ele faz em conjunto com um par mais habilitado, amanhã ele pode fazer sozinho, ao passo de que sozinho ele não conseguiria fazer isso. E a gente vai explorar o potencial de problematização, né, que está presente nessas situações. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo de uma música, de uma letra, né, intitulada Química, da banda Legião Urbana, de 1987. E aqui tem um pedacinho, né, do refrão. Não saco nada de física, literatura ou gramática, só gosto de educação sexual e odeio a química. Então, esse tipo de situação, esse tipo de recurso, ele vai ajudando, né, a cristalizar ou a estigmatizar as disciplinas, os conteúdos. Então ele começa a cantar isso e aí não... Quer dizer, isso só vai reforçar aquela aversão que ele já tem. Então, a maneira como a disciplina é trabalhada, que já não aproxima, já o afasta, com esse tipo de situação, só reitera e reforça, né, esse problema. Então, a gente utilizar esse tipo de situação, a partir da letra de música, para fazer uma discussão e proporcionar que eles elaborem outras músicas em outros sentidos, em outra direção, também ajuda ele a perceber um pouquinho uma leitura mais crítica desse tipo de recurso que fica à disposição. Bom, aqui tem um outro exemplo, né, de uma letra de música de uma banda que não é muito conhecida, que chama Banda Kili, que a letra da música chama NaCl, ou seja, cloreto de sódio. E aí você vai lendo lá, ó, todo dia é a mesma coisa, uma nova teoria, Linus Pauling, Arrhenius, para aumentar minha agonia. Também não é uma mensagem positiva, mas, diferentemente, ele vai citando o nome de cientistas. Ó, teoria ácido-base, ligações, elemento que ioniza é grande ou baixa em entalpia, construir o diagrama para acabar com a minha alegria. Veja, mantém a rima, mas ó, conceito de entalpia, diagrama, formas de representação, processo de ionização, química, balancear equação, equacionar reação, agitar solução. Então ele vai buscando uma série de palavras e, de novo, dessa maneira você consegue perceber como é que ele constrói a rede de relações dos conceitos com questões prévias ou não, né? Sem contar com a tabela periódica, né? Com a tabela que é periódica, não consegue decorar, ou seja, a tabela não é para ser decorada, muito menos entender, e eu não vou mais estudar química, sódio, cálcio, hidrogênio, né? Descreve uma série de elementos, dicromato de potássio, NaCl, sulfato agora já de compostos, e aí termina, enfim, né? Também é possível vocês encontrarem na rede a música. Então aqui é um exemplo de uma letra que, apesar, diferentemente da primeira, aqui a gente consegue visualizar uma série de conceitos, uma série de termos, né, que fazem parte do ambiente, dos conteúdos dessa disciplina, e de que forma que ele está relacionando com uma ou com outra.
Então, poderia ser uma possibilidade de fazer análise ou agora elaborar um material. No material que está disponível para vocês consultarem ou aprofundar essas discussões, vocês vão encontrar lá mais algumas letras de músicas de pessoas, de anônimos, com situações nas quais isso aparece. Isso não aparece só no nosso universo, também tem algumas outras músicas em outras línguas que também aborda essa temática, né? Então, nesse caso, a música ela pode ser utilizada como um recurso auxiliar no ensino, na medida que ela vai abrir a possibilidade de você extrapolar a questão de uma aula teórica expositiva. Você está atuando no campo do lúdico, de uma atividade prazerosa, porque vai ter uma descontração, né? Vão cantar, isso nem passe pela cabeça que eu vou cantar a música para vocês durante essa aula, mas enfim, lá na sala de aula isso vai ser realizado, então isso vai aproximar e vai fazer com que esses sujeitos atuem na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, exatamente naquela situação na qual o sujeito que tem mais conhecimento pode auxiliar aquele sujeito que tem menos conhecimento, e aí no momento que eles conseguem realizar a atividade em conjunto, ou seja, aquilo que hoje ele consegue fazer com o apoio de alguém, amanhã ele consegue fazer sozinho, independente de ter ou não a ajuda desse par mais habilitado. Mas a gente pode relacionar então esse tipo de situação, que é bem diferente quando a gente tem a questão da utilização então da música meramente para memorizar ou para decorar fórmulas, né? Ou sequência de elementos na tabela periódica. Mas a gente dessa maneira está tentando privilegiar a questão da sensibilidade e da criatividade para estabelecer e fazer relações e conexões com outros conhecimentos, com outras músicas, com outras letras, né, de diferentes músicas que eles podem compor ou analisar. Aí vai depender da criatividade, da imaginação e do repertório. Mas isso é bem diferente daquilo que, infelizmente, quando se pensa na questão da música com o ensino de química, ainda prevalece, que é utilizar como instrumento de memorização, ou seja, faz então aquela letra, fica lá como chiclete, né, repetindo aquilo aleatoriamente, e aquilo passa a ser mecânico, automático. Então, na hora de resolver uma atividade, é um mecanismo que ele tem para lembrar de uma fórmula. Ou seja, ele lembra da fórmula, mas a questão é, ele lembra dos conceitos, ele entende os conceitos que estão associados nessa fórmula, porque se foi trabalhado conceitualmente, ele consegue estabelecer as relações entre esses conceitos, né? De proporcionalidade, de proporcionalidade inversa e tudo mais. Caso contrário, é uma mera memorização, decoreba, né? Como é o termo em geral que se usam, e aí perde, vulgariza o potencial que esse recurso teria para ser utilizado no campo do lúdico, de explorar a questão de sensibilidade, de criatividade, mas sim utiliza da mesma forma que teria utilizado em uma aula de transmissão cultural, uma aula teórica expositiva, meramente de fazer com que ele assimile esse conhecimento que está sendo transmitido. Ou seja, quando não tem essa fundamentação, não tem clareza do porquê está fazendo isso. Bom, se vocês entrarem lá, provavelmente, acho que dos materiais, né, na rede, no YouTube, que tem dos vídeos, que mais tem acesso agora, é essas músicas que estão sendo utilizadas, né, ou que estão mais em evidência. Então, nessa questão, o que a gente gostaria de chamar a atenção, tentando arrematar a finalização dessa semana, onde a gente falou de jogos, a gente falou de improvisação, de situação de dramatização e teatro, e da utilização da música como mais um recurso, tudo isso está dentro de um campo maior, que é o campo do lúdico, ou seja, de situações, de experiências que esses alunos vivenciam através de situações prazerosas, de situações de entretenimento descontraídas. Mas o risco que se corre nesse tipo de atividade é que fique apenas na descontração e o conteúdo e a construção do conhecimento ela não seja trabalhada. Então, levar cada um desses recursos, mas considerando os aportes teóricos
com essa abordagem, por exemplo, da psicologia histórico-cultural que foi dita, né, ou sugerida para vocês como uma das possibilidades, vai fazer com que essa atividade, ou com que essa experiência, ela passe a ser uma atividade em si e não uma mera ação. Ou seja, esses recursos, jogo, a improvisação e a música, elas vão ser ações que fundamentam a principal motivação. E a motivação principal deve ser o estudo daquele conteúdo científico. E não, a atividade principal não pode se restringir exclusivamente à própria ação, porque aí ela não passa a ser intencional, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, e por mais que aquilo possa ser prazeroso no momento, de fato foi um mero passatempo na sala de aula e o conteúdo não foi trabalhado, não foi aprendido, não foi desenvolvido com ele. Daí a gente só reforça o tipo de crítica, né, de pessoas que são contra a utilização desse tipo de metodologia ou de recurso dentro da sala de aula. Ou seja, afinal, ciência não é coisa séria? Ela é coisa séria que pode ser utilizada com esse tipo de recurso de uma forma descontraída, mas desde que a gente mantenha na centralidade das ações, ou na centralidade, né, os conteúdos e o estudo desse conhecimento. E que os jogos, as atividades de improvisação teatral e a música, elas sejam uma segunda linha, uma linha de apoio à situação de aprendizagem, de construção do conhecimento. Então, dê uma olhada no material que está disponível para vocês e a gente se vê na próxima semana.